A conferência de imprensa convocada pela agência de Yumenglong às 11 da noite, horário de Pequim, parecia desde o início algo fora do comum. Era apenas horário tárdio, nem um e-mail lacônico enviado a dezenas de veículos de comunicação afirmando que uma atualização urgente e definitiva seria apresentada. Era o ambiente, o silêncio estranho que envolvia o saguão, presença incomum de seguranças adicionais e a expressão tensa dos funcionários que sequer ousavam trocar olhares entre si. Ali, entre câmeras alinhadas como olhos vigilantes e repórteres inquietos, formava-se uma atmosfera que anunciava, mesmo antes de qualquer palavra, que algo profundamente perturbador estava prestes a emergir. Poucos minutos antes da meia-noite, as portas finalmente se abriram e o porta-voz da agência entrou na sala. Seu rosto estava pálido. Mãos tremiam levemente enquanto segurava documentos e um tablete, e a respiração curta denunciava que ele próprio mal estava preparado para o que iria revelar. O murmúrio dos jornalistas cessou instantaneamente. A quietude que precede uma tempestade, e todos ali podiam senti-la. Obrigada por estarem aqui tão tarde, começou ele, a voz trêmula, mas firme em sua urgência. Hoje, tomamos a decisão de divulgar um material que mudará completamente a compreensão do caso Yumenglong. As palavras pairaram no ar como o golpe de um martelo. Por semanas, o mundo acompanhava perplexo a investigação sobre a morte do ator. Testemunhos contraditórios, teorias que surgiam e caíam com a mesma rapidez, suspeitos detidos e soltos, e uma crescente sensação de que a verdade estava sendo manipulada por forças maiores e invisíveis. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ouvir o que viria a seguir. O que vamos divulgar, continuou ele, é um vídeo. Um registro da última vez em que Yumenglong foi visto com vida. Um choque silencioso atravessou a sala. Houve quem arregalasse os olhos, quem levasse a mão à boca, quem simplesmente se petrificasse na cadeira. A frase, tão simples e tão cruel em sua clareza, reverberou como um trovão. Não se tratava de uma atualização comum. Era uma revelação final. A última imagem. O último momento. O último fragmento de existência de uma vida interrompida tragicamente. Porque a agência revelaria isso agora. Porque guardou essas imagens até este momento. O porta-voz pareceu antecipar essas perguntas. Ele inspirou fundo como se rasgasse a última camada de silêncio, afirmou. Esse vídeo estava em posse das autoridades desde o início, mas havia sido classificado como evidência confidencial. Agora que a investigação entrou em colapso e dúvidas sobre a integridade do processo surgiram, acreditamos que é nosso dever mostrar a verdade. A sala entrou em frisson. O termo colapso não era usado levianamente em meio a uma investigação nacional. Algo grave estava acontecendo nos bastidores, algo que explicaria a súbita urgência daquela noite. As luzes diminuíram. O projetor acendeu. Uma tela branca guardava estática, com a respiração presa de todos ali. Quando o vídeo finalmente começou, o impacto foi imediato. Não havia nada de espetacular ou visualmente chocante, e talvez fosse exatamente isso que o tornava tão perturbador. A gravação, feita por uma câmera escondida em um canto de um cômodo escuro, mostrava Yumenglong sentado no chão, aparentemente exausto, a respiração irregular. Sua figura estava parcialmente encoberta pela penumbra, revelando apenas contornos imprecisos, mas suficientes para identificar seu estado emocional, medo, confusão, isolamento. O vídeo não revelava violência explícita. O terror estava no que não se via. Menglong parecia ouvir algo fora do enquadramento. Ele se virava levemente para a direita, como se alguém estivesse ali. Sua expressão mudava, tensão, depois um tipo de angústia silenciosa que fazia a espinha arrepiar. De repente, um som grave ecoou pela sala de imprensa, passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo espaço onde o ator estava preso. Não se via ninguém, mas era impossível ignorar a sensação de que havia mais presenças naquele cômodo do que apenas a vítima. Um sussurro atravessou o áudio, distorcido pelo chiado: "Ele não pode sair." Jornalistas se entreolharam, muitos levando a mão aos fones de ouvido para confirmar que realmente tinham ouvido aquilo. A frase,
repetida numa cadência fria, parecia vir de um homem adulto. Outro sussurro veio logo em seguida, cada vez mais nítido: está quase no fim. A tensão no saguão aumentou como uma onda prestes a quebrar. Um repórter ao fundo murmurou um meu Deus, capaz de conter o choque. Menglong, no vídeo, tentou dizer algo. Palavras não saíram claras, apenas sílabas trêmulas, quase inaudíveis. Ele levou a mão à parede, como se tentasse se apoiar ou chamar a atenção de alguém fora do alcance da câmera. As sombras ao redor dele pareciam mexer, mas era impossível distinguir se eram pessoas, objetos ou apenas distorções da baixa qualidade da gravação. A câmera tremeu. O áudio oscilou de forma brusca, como se alguém tivesse esbarrado no dispositivo ou mexido nele de propósito. Instantes depois, uma silhueta cruzou rapidamente o quadro, uma forma humana, alta, indistinta, que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Especialistas de imagem mais tarde chamariam essa figura de um observador. Foi tudo o que o vídeo mostrou. Não havia cenas que explicassem o que aconteceu depois, nem confirmação explícita do destino de Menglong. Apenas aquele fragmento angustiante de seus últimos momentos conscientes, rodeado por vozes invisíveis e presenças não identificadas. Quando a tela escureceu, o silêncio dominou a sala de imprensa como se o ar tivesse sido arrancado do espaço. Ninguém ousou falar, nem mesmo respirar pesadamente. Alguns jornalistas engoliam seco, outros piscavam repetidamente, como se tentassem processar o que tinham visto. Era um vídeo que oferecia respostas, era um vídeo que abria novas perguntas, e perguntas muito mais sombrias. O porta-voz limpou a garganta, a voz falhando pelo impacto emocional. Esse vídeo deveria ter aparecido nos primeiros relatórios. Mas ele estava desaparecido. Recuperamos o arquivo apenas esta semana, enviado por uma pessoa que não se identificou. Um calafrio percorreu imediatamente a sala. Quem enviou? Por que agora? Quem estava naquela sala com Menglong? Por que o vídeo foi ocultado? A avalanche de questionamentos era inevitável, mas o golpe final ainda estava por vir. Segundo o porta-voz, a pessoa responsável por registrar e arquivar o vídeo original, um investigador de nível intermediário, havia desaparecido 3 dias antes. Seu telefone estava desligado. Seu apartamento, vazio. Seu último sinal registrado foi em Tianjin, onde câmeras de segurança o captaram entrando em um galpão abandonado. Ele não saiu mais de lá. A revelação atingiu os presentes como a lâmina final de um suspense cuidadosamente construído. Não era apenas o vídeo que denunciava algo sombrio. Era tudo ao seu redor: o desaparecimento, o anonimato, o atraso inexplicável. A verdade parecia muito maior, e muito mais perigosa, do que qualquer um imaginava. O porta-voz encerrou a conferência com uma frase que deixou todos inquietos: não sabemos quem está tentando enterrar esta verdade, mas essa noite marca o começo de uma nova investigação. E assim termina a parte 1. Mais sombras do que respostas, e com a sensação opressiva de que alguém, em algum lugar, ainda está observando. A conferência de imprensa terminou como um corte abrupto, deixando jornalistas, especialistas e espectadores presos num silêncio que parecia continuar ecoando mesmo depois que as luzes do saguão se apagaram. O vídeo divulgado pela agência de Yimeng-Long não oferecia respostas claras, ao contrário, abriu uma fissura tão profunda que todo o caso, antes considerado encaminhado, fragmentou diante do país como um espelho partido. As perguntas pairavam no ar como poeira suspensa: quem estava na sala? Por que o vídeo havia sido ocultado? E, acima de tudo, quem era a pessoa que o enviara anonimamente antes de desaparecer? Nas horas que seguiram o anúncio, redes sociais fervilharam com teorias. Hashtags como número observador, número vozes na sala e número quem ocultou a verdade dominaram os trending topics. Grupos de análise de áudio surgiram espontaneamente em fóruns. Amadores e especialistas disputavam cada segundo do vídeo, tentando extrair mais do que o olho e o ouvido humanos permitiam. Havia quem acreditasse que a sombra que cruzou o quadro era um cúmplice. Outros defendiam que se tratava de alguém que havia tentado ajudar. Mas ninguém conseguia explicar como um vídeo tão crucial simplesmente sumira da investigação original. Enquanto isso, nos bastidores,
Autoridades tentavam lidar com um cenário ainda mais alarmante. O investigador responsável por arquivar o arquivo havia desaparecido sem deixar rastro. O homem, identificado apenas pelas iniciais LZ, em histórico exemplar, nenhuma ligação criminosa, nenhuma conduta suspeita. Contudo, as câmeras de vigilância mostravam uma imagem inquietante: LZ caminhando sozinho rumo a um armazém abandonado em Tianjin, carregando uma mochila pesada e olhando repetidas vezes por cima do ombro, como se temesse estar sendo seguido. Seu desaparecimento não tardou a alimentar ainda mais o mistério. O prédio onde ele entrou era conhecido por ser um ponto esquecido da cidade, sem iluminação e raramente visitado. O fato de ele nunca ter saído dali fez com que as teorias mais sombrias ganhassem força. Teria sido silenciado? Estaria escondido? Ou alguém o obrigara a desaparecer? Enquanto a polícia vasculhava o local, a agência convocou uma segunda reunião interna, desta vez mais discreta, sem imprensa, para revisar evidências recém-recebidas, uma cópia íntegra dos arquivos de áudio do vídeo, enviada anonimamente para o e-mail institucional. Os arquivos, mais nítidos que a gravação projetada na coletiva, revelavam algo novo: a presença de cortes propositalmente inseridos no áudio. Havia trechos inteiros substituídos por ruídos estáticos, como se alguém tivesse tentado cobrir conversas que jamais deveriam vir à tona. O mais estranho é que esses cortes não eram obra de iniciante. Especialistas concluíram que o vídeo havia sido manipulado com softwares profissionais, por alguém com profundo conhecimento em edição forense. E o que mais perturbava era a conclusão que todos, relutantemente, tiveram de aceitar: quem quer que tenha adulterado o vídeo tinha acesso direto à investigação original. A partir daí, a realidade tornou-se ainda mais nebulosa. No Centro Forense de Pequim, a equipe de especialistas examinou quadro por quadro da filmagem. Um deles, um analista experiente conhecido por decifrar vídeos de operações clandestinas, fez uma descoberta intrigante. Ao aumentar o contraste de um dos frames em que a sombra passava rapidamente, ele percebeu um contorno de algo que não deveria estar ali: um crachá preso a uma roupa escura. Embora a imagem fosse desfocada demais para revelar detalhes, a forma retangular era inconfundível. Não era a postura de um criminoso tentando ocultar sua identidade. Parecia mais com alguém acostumado a ambientes oficiais, a protocolos, a ambientes onde crachás são necessários para circular. Isso não é um intruso, comentou o analista. É alguém que pertencia ao local. A revelação, porém, não foi divulgada ao público. Temia-se que a informação gerasse pânico, especulação desenfreada ou até represálias. A única coisa confirmada pela agência foi que novas pistas sugerem irregularidades graves na investigação original. Paralelamente, uma testemunha inesperada entrou em cena: um ex-funcionário de limpeza do prédio onde Menglong havia sido mantido nos últimos dias. O homem, que inicialmente se recusara a falar por medo de represálias, decidiu se apresentar depois de assistir ao vídeo na televisão. Em depoimento anônimo, ele descreveu noites em que ouviu conversas abafadas vindas da sala em questão, conversas que não combinavam com interrogatórios ou procedimentos oficiais. Ele afirmou ter ouvido risos baixos, frases repetidas em tom ensaiado e passos metódicos, sempre acompanhados de longos silêncios, como se alguém estivesse ouvindo, esperando, observando. A testemunha também relatou a presença de uma mulher misteriosa que visitou o local 2 vezes na última semana antes da morte de Menglong. Ela nunca se identificou. Sempre usava óculos escuros, mesmo durante a noite. Parecia se mover com autoridade suficiente para não ser questionada. Ela falava pouco, disse ele. Mas quando falava, todos abaixavam a cabeça. Esses depoimentos levantaram a questão mais perturbadora de todas: até onde essa conspiração se estendia. Dias depois, uma descoberta ainda mais desconcertante veio à tona. O laptop pessoal do investigador desaparecido, LZ, foi encontrado dentro do armazém onde ele havia sido visto pela última vez. O aparelho estava intacto externamente, mas com o disco rígido completamente apagado. Era um dano acidental. Era um apagamento profissional, limpo, preciso.
definitivo. Mas algo escapou ao responsável pela manipulação. Resíduos de fragmentos criptografados ficaram no sistema, permitindo que especialistas reconstruíssem parte de um documento. E o conteúdo desse fragmento provocou arrepios até nos mais céticos. Tratava-se de um arquivo de texto, provavelmente escrito pelo próprio investigador. Tendo apenas uma frase incompleta: "Se vocês estão lendo isso, significa que eu não consegui." O restante do arquivo estava corrompido. Enquanto isso, a agência recebeu outro pacote anônimo, desta vez físico. Dentro dele, havia um pendrive contendo um trecho ampliado do áudio original, com ruídos filtrados. Nesse trecho, a voz que dizia "ele não pode sair" surgia com maior clareza. Não havia dúvidas, não era a voz de um criminoso. Era a voz de alguém acostumado a dar ordens, alguém cujo tom transmitia autoridade institucional. Ao fundo da gravação, com um volume quase inaudível, havia um som rítmico, repetitivo, o som de um radiocomunicador, daqueles usados por equipes que trabalham em operações oficiais. Essa combinação levou especialistas a uma conclusão inevitável e aterradora: havia profissionais envolvidos. E eles estavam lá dentro, naquela sala, com Meng Long. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas uma investigação sobre uma morte trágica. Transformou-se em algo maior, mais sombrio. Uma teia de silêncios e manipulações que parecia envolver não apenas indivíduos isolados, mas uma rede inteira de pessoas com acesso a recursos, informações e poder suficientes para ocultar evidências e, se necessário, silenciar quem ousasse revelar a verdade. Em coletiva posterior, a agência afirmou estar colaborando com autoridades independentes e especialistas internacionais. A frase do porta-voz, dita com voz tensa, resumia bem o clima. O vídeo não mostra apenas os últimos momentos de Yimeng Long, mostra o início de uma conspiração muito maior, e ainda não sabemos o quão fundo ela vai. Enquanto o mundo assistia atônito, uma coisa ficou clara: as sombras que cercavam a morte de Yimeng Long eram mais densas do que qualquer um imaginava. E em algum lugar, entre arquivos apagados, distorcidas e silhuetas fugidias, a verdade permanecia escondida, esperando para ser exposta ou enterrada para